Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Nilo Pioneers. Hoje, muito feliz aqui de receber o Dr. Maurício Mena Barreto, atual diretor médico do Hospital Divina, parte da Rede de Saúde Divina Providência, em Porto Alegre, médico formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com especialização em geriatria pelo Hospital São Lucas da PUC. O Dr. Maurício também tem uma vasta experiência em gestão, foi MBA executivo pela GV e pela Instituição de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, e ao longo de 15 anos, uma história muito rica aqui, junto da Rede Divina, ele tem uma trajetória sólida, passando por diversas funções médicas e de gestão, né? Principalmente com uma atuação forte em cuidado de saúde, gestão estratégica e melhoria de qualidade. Com isso, eu queria dar boas-vindas aqui, Dr. Maurício, ao nosso bate-papo. Tudo bom, Daniel? Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado desse projeto da Nilo, né? Acompanho já o teu trabalho, de todo o time, em relação às soluções que vocês vêm trazendo. São soluções realmente pioneiras, né? nesse cenário. A gente tem muitos desafios, mas tem muitas oportunidades e, obviamente, essa conexão e essas soluções que a gente vem observando aí nesse novo mercado, as necessidades e as demandas, elas estão trazendo grandes oportunidades para a gente poder ter parcerias em conjunto. E aqui no Divina a gente tem uma parceria recente, até com a Nilo, né? A gente começou a prototipar algumas soluções no ano passado e a gente vem acelerando algumas frentes. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui para que a gente possa plugar com outros colegas aí em relação a essas oportunidades. Poxa, obrigado, doutor Maurício. E, pessoal, a ideia desse Nilo Pioneers é um bate-papo, né? Ele nasceu dessas jornadas que eu tenho feito ao longo do Brasil, de conversar com pessoas super interessantes e que têm muito a contribuir para todos, mas ele é um bate-papo coletivo, então aqui você pode fazer sua pergunta no chat, a gente tem uma equipe aqui que está trabalhando para me mandar as perguntas ao longo da jornada e a gente passar aqui para o doutor Maurício. Mas eu preparei algumas perguntas aqui iniciais para a gente já ir aquecendo. E, assim, uma das coisas que mais me cativaram, doutor Maurício, na nossa conversa, foi a visão da rede como toda, não só o Hospital Divina Providência, mas a rede Divina Providência, no acompanhamento de pessoas e pacientes ao longo da sua vida, né? Já falo pessoas e pacientes porque, porventura, eu estou ali paciente, porventura, eu sou uma pessoa que gosta muito do Divina. Isso muito conectado a uma visão estratégica de continuidade, de navegação desse paciente. E aí a primeira pergunta é, como é que hoje essa navegação, essa continuidade, esse acompanhamento é algo estratégico para a instituição? Daniel, a gente vem passando por uma transformação, né, dentro do nosso sistema de saúde e o Divina ele vem crescendo através de um formato um pouco diferente, atuando como uma plataforma de saúde. Ele vem se transformando com locais diferentes. Nós somos uma rede com 6 hospitais, atua também na atenção primária em saúde, tanto pública quanto privada, aqui em Porto Alegre. E esses hospitais eles estão localizados aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. E eles têm uma característica aqui de buscar soluções em cada local e participar do ecossistema de saúde como um todo. Então, todo o processo hoje de sair entendendo que o hospital não é um hotel onde eu tenho um paciente que vai ficar lá internado para aquele cuidado de saúde, mas a gente tem que entender isso como realmente uma solução dentro desse ecossistema. O que significa isso, né? A gente vai ter que atuar no paciente dentro da atenção onde ele está no cuidado de casa, eu tenho necessidades que vão perpassar desde o nascimento numa gestante, todo o preparo, o pré-natal e qual é o cuidado que essa gestante precisa, até a gente discutir os cuidados de um paciente idoso, que muitas vezes vai estar numa instituição asilar, vai estar em casa, e ele vai precisar, e vai, diante de uma série de situações de agravo, precisar do hospital. O nosso problema é que o sistema de saúde hoje ele é muito hospitalocêntrico, né? Todo o cuidado está lotado dentro do hospital, mas o hospital ele é um elo ligante nisso. E o que a gente está tentando aqui no Divina é sair desse cenário em que o cuidado ele é programado só dentro das portas, é só fornecido dentro das portas do hospital.
E aí entra muito a necessidade de a gente buscar soluções, né? Inclusive no processo de navegação do cliente que precisa isso, mas também buscar ferramentas que o paciente possa atingir o seu cuidado de saúde, não apenas o seu cuidado de doença. E aí também as questões de ferramentas eletrônicas nos permitem, né? A gente tem cenários hoje, né? Na nossa vida, se a gente pegar o nosso telefone, todos vivem com uma solução digital, né? Então, como é que tu vai chamar um táxi? Tu sabe, tu já sabe até o nome do teu aplicativo. Eu vou precisar de uma solução, de um streaming. Eu vou precisar de um cuidado de saúde. A saúde, ela também tem que versar na necessidade do cliente, né? E o bacana disso é que a gente tem hoje, com uma série de tecnologias, a capacidade de levar conhecimento. O conhecimento é a chave transformadora, né? O letramento em saúde. Então, o que a gente está tentando, dentro de toda a nossa estratégia aqui, é avançar além dos muros do hospital, né? Fazer esse cuidado, seja através de uma parceria com uma empresa, seja com uma operadora de saúde, seja diretamente para o cliente, quais são as necessidades que ele precisa além do hospital. E o hospital, como uma plataforma, ele está ligado nesse ecossistema, entregando com qualidade, com segurança, com uma boa experiência, como esse paciente pode navegar em todo o seu cuidado, desde essa prevenção dos cuidados até a necessidade do atendimento de doença na fase aguda desse paciente. Assim, como eu falei, é sempre bom trazer pessoas para discutir. Muito se fala, né? Eu pensei nessa pergunta agora, ouvindo você falar, que todo mundo fala do seu tal ecossistema. Eu tenho meu ecossistema de saúde. E a fala de você, não, eu tenho uma plataforma de saúde. A Nilo é uma plataforma de saúde, né, mais tecnológica. E eu tenho que prover soluções. E eu acho que o que eu capturei bem da sua fala é um ecossistema que vocês têm, de estrutura que você tem que ser uma plataforma para fornecer serviço de saúde para quem precisa. Eu acho que isso é um ponto. E me fala um pouquinho, dentro dessa plataforma, eu preciso trabalhar esse acompanhamento em linhas, e jornadas, né? E o que motivou a Rede Vida em Providência a investir aí em tecnologia para essa digitalização? Esse processo, ele começou, né, Nel, através do que a gente tinha dentro a gente tem aí um processo há mais de 10 anos, onde o hospital foi buscar uma acreditação hospitalar, tentando qualificar o seu processo, então ele melhorou muito os seus processos dentro do hospital. Então ele se tornou muito robusto da porta para dentro, e aí o processo nasceu através de protocolos assistenciais. Esses protocolos assistenciais é o formato como a gente cuida do paciente dentro do hospital. Por exemplo, se tu entrar no hospital com uma necessidade de um infarto, né, em qualquer horário, ele não pode ser diferente se tu está tendo um infarto terça-feira de manhã ou domingo de madrugada. Ele precisa ter a capacidade e a qualidade disso funcionar. Então a gente vem, na última década principalmente, aí, fazendo um movimento muito intenso em protocolos que a gente mapeia conforme o que a gente chama de perfil epidemiológico, que é a característica da população que eu tenho. E qual é a frequência e qual é o risco disso. Então, o hospital ele veio desenvolvendo vários protocolos assistenciais e esses protocolos eles foram alçados a linhas de cuidado, aonde eu tenho o quê? Uma jornada. O paciente ele vai ter uma série de previsões de cuidado ao longo de todo o seu contato com o hospital. Então, nesse exemplo do infarto, eu vou chegar numa emergência, vou ter o primeiro atendimento, tenho a equipe ali toda estruturada para fazer o diagnóstico preciso. Esse paciente, por exemplo, ir para uma área de hemodinâmica, onde vai fazer um tratamento definitivo, ou muitas vezes uma situação cirúrgica, ele vai para o bloco, e ele como vai seguir essa jornada depois para a UTI, para a unidade de internação, até que ele possa ter, diante de toda a sua jornada, as previsões do que ele vai ter de recursos, de cuidados, e que ele possa ter garantia que aquele cuidado e aquela qualidade que o hospital tanto treina e pratica, que aconteça com ele. Né? E aí o hospital, ao longo do tempo, ele vai se forjando ao longo dessas linhas de cuidado. Então, o hospital começou muito com essas linhas estruturantes de infarto, AVC, sepse, cuidados dentro da maternidade, linha de cuidado dentro da própria maternidade como um todo, até essa interface que a gente tem do paciente no segmento ambulatorial. Então, primeiro, o hospital nasceu muito olhando para dentro dos seus processos, qualificando esses processos e garantindo essa transição de cuidado para o paciente ambulatorial. Né?
o que a gente vem observando, né? Conversando contigo, tu é mineiro, mas a gente tem algumas características no Brasil e em Minas também, assim, né? Não é Viçosa da mesma forma, né? Mas aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, a gente tem o estado mais velho do Brasil, a idade média é muito alta. A gente vem passando por uma transformação brutal, né? E eu digo isso como geriatra, a gente tem uma demanda muito maior do que a capacidade dos profissionais, inclusive, se formando para esse cuidado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem como uma estrutura em plataforma pensar nas necessidades que os nossos clientes têm. Então, a gente vai ter que atuar. Hoje, dentro do hospital, a gente vem gradativamente aumentando a expectativa de vida dentro do hospital. Os pacientes que entram no hospital são cada vez mais velhos. Inclusive, eu tenho gestantes mais velhos, paciente clínico, cirúrgico, em todas as linhas, né? E aí, dentro desse cuidado que a gente tem aqui dentro, a gente tem que programar essas transições de cuidado para garantir que alguém que entrou dentro de um hospital, independente da sua característica, ele possa ter o seu cuidado, ele possa ter seu segmento, reabilitação também ambulatorial. Nosso perfil epidemiológico, a gente observa por essa questão, inclusive, de idade e de complexidade dos pacientes, a tecnologia médica que a gente tem hoje, eu permito esse paciente, ele chega no infarto, não precisa fazer uma cirurgia, que eu vou abrir o peito da pessoa e fazer uma cirurgia, eu consigo entrar dentro de uma artéria no punho da pessoa, consigo abrir o coração ali, fazer tudo direitinho e conseguir que esse paciente esteja 2, 3 dias em casa reabilitado. Então, isso permite que as pessoas vivam mais, vivam melhor, só que esse envelhecimento populacional traz muitos desafios. E um dos desafios é o quê? Paciente certo no lugar certo. Então, o Divina tem uma característica que a gente tem aqui de estrutura física, a gente está numa área de preservação ambiental, onde eu brinco, a gente não tem como criar muitos leitos e aumentar para 1.000, 1.500 leitos, não, nós vamos ficar dando nosso tamanho com 195 leitos, então a gente busca uma eficiência muito grande. E o paciente idoso, principalmente quando ele fica muito tempo internado, ele tem complicações dentro do hospital. Tem risco de quedas e uma série de outras condições, né? E esses cuidados fazem com que a gente possa abreviar o tempo que ele fique aqui, mas para que ele possa, em segurança, ter o menor tempo de permanência e voltar para o melhor lugar onde ele pode ver que é a casa dele, com a família dele, ele tem que ter um time de navegação. E isto que aí vai fazer a grande diferença. Porque a gente fazer navegação num paciente idoso, ele tem muitas necessidades. Ele tem necessidade de cuidado de medicamento, ele vai ter necessidade do cuidado de enfermagem, de um curativo, aquele cuidado médico no pós-operatório. Esse paciente ele tem que ser visto por uma equipe interdisciplinar. Não vou empilhar um monte de profissionais em volta, mas sim eu vou trabalhar com um time que vai integrar isso. Então, isso nos facilita porque, num processo tradicional, no hospital tradicional, o médico faz todo o cuidado do paciente, programa alta e diz para o paciente, volte no meu consultório e organize isso. Só que esse paciente precisa muitos cuidados nessa transição de cuidado, né? E ele ir para casa sem ter esse suporte, aí entram soluções que aqui no hospital, quando a gente organizou as linhas de cuidado, a gente tinha muita dificuldade de conectar essas questões ambulatoriais. Claro que a gente tem centro clínico, tem área de diagnóstico, mais de acompanhamento, mas a gente precisava ir além disso. A gente precisava com que o paciente tivesse um canal de comunicação. E o canal de comunicação não é simplesmente o telefone do hospital ou um WhatsApp de uma central de consultas do hospital. A gente precisava criar relacionamento, né? E a gente foi buscar, inclusive, essas soluções no mercado, né? O próprio time aqui dentro do hospital, dentro dos processos de qualidade, foram aprender termos lá como omnichannel, multicanais, capacidade de utilizar inteligência artificial para entender comportamentos e tornar preditivo, medir determinados fatores na estratificação de risco da minha população, né? E isso permitiu para a gente ter essa visão e entender que o paciente, o cuidado de saúde dele não para na hora que eu dou alta para ele, eu dou tchau para ele, né? E eu posso entender, eu vou fazer de tudo porque tu possa ter o máximo do teu cuidado em casa. Quando tu precisar, eu vou ter estruturas ambulatoriais para poder ter esse cuidado, né? A gente vai ter que usar uma plataforma que permita que todo esse relacionamento que a gente tenha com ele possa ser previsível. E esse previsível tem que ser para o hospital, tem que ser previsível para o paciente, tem que ser previsível para a operadora, que é minha parceira, para que a gente possa, em conjunto, navegar esse paciente. Então, muitas vezes o pessoal pergunta o que é essa navegação.
Essa navegação é um time, é um desenho, né? Onde eu tenho um enfermeiro, navegador, eu tenho um papel do médico, eu tenho um time administrativo que vai organizar essa jornada do paciente além dos muros do hospital. E ele funciona como um canal, inclusive, para que o paciente, quando tiver dúvida, quando ele não souber o que está acontecendo, ele precisa algo a mais, ele possa acionar o hospital. Ele sabe com quem que ele está entrando em contato, porque ele tem um time de navegação dele. Então, nesse ponto é onde a tecnologia nos ajudou muito, porque antes ficava muito de uma forma frágil, no WhatsApp do colaborador, no médico, de forma aberta, então isso nos ajuda nesse sentido. Muito bom mesmo. É interessante porque a gente está falando aqui de uma mudança de transformação digital, né? Você falando de longevidade, e uma das coisas que me cruzou meu caminho para vir para Nilo foi até um evento no meio da pandemia. A minha avó teve um AVC e depois ela foi acompanhado, né, lá na cidadezinha de Guararema, aqui em São Paulo, e ela foi acompanhada nesse processo muito o advento de eu fazer uma chamada de vídeo com o neuro, porque ninguém não tinha uma estrutura. Isso me aproximou, poxa, a transformação digital precisa chegar nas pessoas, né? Eu via lá a fonoaudiólogo, a físio, indo lá em casa com um papelzinho ainda. Eu falei, cara, isso não faz sentido, né? E eu queria trazer uma lupa para essas pessoas, né? Das equipes clínicas, o quanto essa transformação digital está sendo boa para elas. Eu sei que a gente começou o projeto já tem recentemente, mas já vem falhando há bastante tempo. Você já percebe ganhos nessa equipe? Você já consegue enxergar ganhos de produtividade, de experiência? Sim, o projeto, quando a gente começou em outubro do ano passado, onde, para explicar para as pessoas, a gente tem algumas linhas, a gente está prototipando uma linha específica em 60 mais, onde a gente identifica o paciente ainda internado, o paciente que é mais frágil, né? E o mais frágil, a gente tem critérios objetivos, onde fazem uma estratificação de risco. O enfermeiro hospitalista, na hora que ele identifica esses critérios do paciente, ele é plugado dentro da plataforma, ele entra em navegação. Então, eu tenho um time de transição que pode programar esse paciente na hora que ele está saindo aqui, ele já não sai mais com aquele papelzinho dizendo procure o meu consultório, procure. Não, ele sai dentro de um formato de controle. Isso já começa aí, Daniel, a diferença da equipe. Existe uma segurança para a equipe, porque a gente sabe que o processo está projetado. Então, eu posso dar alta para o paciente dizendo, nós vamos conversar daqui 2 dias, e esse conversar daqui 2 dias, como é que isso funcionava? Na pandemia, a gente vivenciou isso, né? Eu, na minha prática clínica, com os pacientes, eu precisava ir na casa do paciente, o paciente ao consultório. Na pandemia, eu me vi obrigado a utilizar uma plataforma de contato. E essa plataforma, muitas vezes, não conversava com o meu prontuário que eu tinha do paciente, que era físico até a pandemia, tá? Então, assim, qual é o ganho disso? Primeiro, é segurança do dado, né? Porque o dado é do paciente, então a gente tem que organizar esse dado. A gente vem com parcerias dentro do hospital, hoje, como a gente tem dentro do nosso RP, a capacidade de criar um formato que o paciente vai acessar suas consultas, vai acessar seus exames de imagem, laudos, o seu prontuário. O prontuário, o paciente precisa ter isso de forma segura, e isso precisa ser usado pelas equipes assistenciais. Então, só que todo o nosso prontuário hoje é no ambiente desse paciente que está internado no nosso serviço de consultório, né? Agora ele vai ser navegado, inclusive, em parcerias. Eu posso ter aqui, através da Nilo, um formato onde eu tenho contato com a instituição de longa permanência. Esse paciente precisa de um cuidado, uma reabilitação, no caso de um pós-AVC, em alguns cuidados especiais, onde a família vai ficar segura que existe uma conexão, inclusive suporte do hospital, para que esse paciente que está numa área de uma internação domiciliar, ou até mesmo no residencial, que esse time assistencial lá consiga falar com o meu time e eu sei qual é o dado do que está acontecendo. E aí, o bacana é que o profissional ele já sabe, e ele tem na sua formação todo um planejamento, aonde vai entrar o cuidado da fisioterapia, onde é que vai ter o papel do farmacêutico fazendo uma conciliação medicamentosa, a gente tem isso. Só que isso a gente tem cada um individual no seu âmbito de cuidado de consultório. Mas a plataforma ela traz previsibilidade. Ela vai dizer assim, olha, eu sei que depois da alta eu vou ter lá no D3 determinado contato. No D7 eu vou ter que checar se essa consulta deu tudo certo. E eu posso, através, inclusive, de um ambiente com teleatendimento, não preciso trazer, por exemplo, um idoso voltar no hospital dentro de uma semana. Eu garanto cuidado.
né? A gente tem um projeto bem audacioso que a gente está com ele, um prototipando dentro do hospital aqui, que é, por exemplo, esses pacientes frágeis, que a gente vai fazer uma classificação deles, na hora que eles tiverem, por exemplo, uma infecção urinária ou uma pneumonia não complicada, quando ele vier à emergência, a maior parte dos hospitais entende esse paciente, não tem o dado dele, interna, fica lá 7 dias utilizando antibiótico. Se eu tiver os dados desse paciente, esse paciente recebe esse primeiro atendimento e ele vai para casa. E eu fico com contato do enfermeiro navegador diariamente com eles. E lá no 7º dia, no 10º, eu tenho uma consulta por teleatendimento do médico. Mas se o paciente precisar, ele pode vir a qualquer momento e vai ser atendido também presencial. Então, o que mudou mesmo, Daniel, para as equipes assistenciais é essa capacidade realmente de multicanal, né? O multicanal me permite ter a segurança do dado, não ficar lá no papelzinho com todo aquele legado de dados do que a gente tem, mas também fazer a diferença, né? A gente tem ir avançando nisso para que o paciente se empodere, né? Ele poder ter acesso a esse dado. E isso é um desafio que a gente está discutindo, inclusive com vocês, como é que a gente cria esse ambiente de segurança aonde, por exemplo, o próprio filho que não mora na cidade, que tem lá a tua avó à distância, deixa eu acompanhar o que está tendo no cuidado dela, ela permitir que tu também participe disso, né? E os desafios são enormes, porque a gente tem situações, por vezes, que são questões como a pandemia, mas a gente tem a necessidade de discutir cuidado paliativo. Muitas vezes o idoso que está dentro do hospital e que está no momento de terminalidade, como é que a gente cuida dessa pessoa? Qual é o formato de interface que ela vai ter com a família e com o time? E a gente tem que escutar um pouco mais os pacientes para entender assim, o que realmente faz sentido para eles, né? O que tem de hospital inventando coisa e o paciente diz, eu não quero isso. Eu quero ser só chamado pelo meu nome, eu tenho um apelido, um formato, eu quero tomar um banho de sol, né? Aqui a gente tem uma área linda com bosque, o paciente, isso é valor. E aí, valor em saúde se discute muito, escritórios de valores e formatos. Se a gente não tiver o paciente no centro, isso não vai funcionar. E a tecnologia, clarissimamente, ela veio para deixar o papel do paciente no centro e o que cada um vai contribuir para que isso fique organizado do ponto de vista prático, né? Muito bom mesmo. E aí, você falando, me trouxe mais uma pergunta. Só lembrando, pessoal, quem quiser, faça a pergunta no chat aqui. Nosso time de curadoria já traz para a gente aqui, a gente já coloca na live. Um dos pontos que você trouxe é que você, através dessa estratégia de colocar o paciente no centro, criou uma proximidade entre aquilo que o paciente quer, aquilo que a operadora quer acompanhar e aquilo que o hospital se propõe a executar. Uma visibilidade, né? Se botou na mesma mesa, às vezes a gente tem essa falta de alinhamento, e esse alinhamento acontece numa jornada, numa linha. O quanto você hoje vê que esse projeto pode trazer um pouco mais de transparência para o setor? O quanto que você vê hoje que agora, tendo esse acompanhamento, agora protocolos bem definidos, esse diálogo entre, principalmente, hospitais e operadoras vai ser facilitado? Esse é um desafio do sistema, né? Porque hoje, no nosso modelo tradicional de fee-for-service, eu tenho o paciente, ele entra, ele consome vários recursos, e esses recursos são remunerados pelo consumo, não pela eficiência, né? Então, o desenho no mundo hoje, o desenho de saúde, claro que nós temos várias iniciativas em locais específicos que trabalham com formato de remuneração por performance, mas a lógica maior dentro do mercado hoje é qual? O paciente que, em tese, fica mais tempo no hospital, esse paciente que tem mais complicações, ele tem mais receita para os hospitais e mais prejuízo para as operadoras, né? E isso não é bom para o paciente. A vantagem de a gente trabalhar em plataforma hoje aqui e entendendo que a gente tem produtos complementares à internação hospitalar, à atenção primária, eu cuidar o paciente para que ele não sinistralize, isso aí, ele não tenha doença, eu possa prevenir isso, tem uma série de desafios, porque eu tenho questões de troca de carteira de pacientes, é realmente muito complexo. Mas aonde que isso vai fazer diferença? Na hora que a gente começa a navegar o paciente em conjunto, o hospital contribuindo, porque eu tenho hoje parceiros e eu tenho operadoras conosco aqui que a gente consegue organizar o segmento com a operadora. A operadora já tem seu time de navegação e tá ótimo porque a gente vai conseguir cuidar em conjunto, né? E a gente pode, inclusive, definindo regras claras, definir assim, ó, a previsibilidade de cuidado é esta. A gente vai fazer isso em conjunto, a gente tem uma previsão de custo. E se isso aqui tudo der certo, a gente vai ter um grande bônus para o paciente, porque ele vai internar menos, ele vai consumir menos recursos, a regra fica mais clara para todo mundo.
E aí fica claro para o médico, fica claro para o hospital, fica claro para a operadora. E quem ganha com isso são todos. Porque o hospital, ele vai, hoje, e aí, claro, na visão estratégica do Divina, como a gente está dentro desse posicionamento de plataforma, eu não preciso ficar com o paciente amarrado no pé da cama, porque o melhor lugar dele, ele vai ter a transição do cuidado, eu vou cuidar ele nessa nova etapa. E eu cuidando bem dele, eu vou cuidar de outros pacientes. Então, eu tenho um formato de desenho hoje para o hospital que funciona muito bem. Mas a grande premissa ainda é que falta, isso é um cenário, que falta em muitas operadoras a estrutura para que a gente possa navegar em conjunto. Né? Algumas operadoras de maior porte já começaram essa iniciativa. E eu entendo, Daniel, que esse é um caminho sem volta. Né? A gente olhar para o paciente e dizer assim, ó, o quanto que eu entreguei de valor para o paciente. E um outro desafio, esse é um desafio importante, que é eu entregar esse valor de o paciente estar cuidado no menor tempo possível, com os melhores recursos. Isso custa caro, a qualidade custa caro, mas eu tenho que fazer isso da melhor forma possível, eu não vou atender todo tipo de paciente. A gente vai ter que se organizar dentro de nichos especializados e atendendo esse paciente dentro das especificações e do perfil epidemiológico que a gente tem, entregar o melhor resultado. Quando a gente, ao longo do tempo, vai fazendo melhor aquilo, isso se chama curva de aprendizado, a gente vai diminuindo a variabilidade do cuidado. E isso acaba sendo mais barato, ele é mais eficiente. E a gente vem para um processo aqui de engenharia de produção, onde eu vou tratar muitas questões de eficácia de eu fazer bem aquilo que eu deveria estar fazendo, mas eu possa também fazer isso de forma mais eficiente. E eficiente é usar melhor os recursos que a gente tem hospitalares, né? Então, isso é a agenda do dia a dia, é conseguir sentar com a operadora, combinar como é que a gente pode fazer isso, para que esse paciente possa seguir em conjunto navegado. O que a gente vinha até pouco tempo atrás era a gente sentava para discutir a conta, às vezes entrava a glosa, eu te gloso isso, o outro diz que não faz isso, só que o paciente ficava fora dessa discussão. A gente tem que usar o dado de desfecho do paciente para poder remunerar por performance. E esse é um caminho sem volta. As instituições que vão ganhar por volume, as instituições estão fadadas a não sobreviver. Elas vão ter que olhar para quem entrega valor ao longo do tempo. Né? Então, eu gosto de fazer comparações, né? A indústria de saúde ela é muito regulada, ela é muito ortodoxa, ela tem muita aversão ao risco, né? Quando a gente se reúne aqui nos nossos fóruns de inovação aqui, eu gosto de escutar muita gente de fora assim, vamos fazer rápido, errar rápido, fazer isso. Em saúde a gente não erra rápido nunca, né? Porque se errar rápido um paciente pode morrer. Então não tem como errar rápido. A gente vai treinar muito antes de entrar no modo de produção. Então, essa versão é um pouco também do efeito retardatário, e aí existe muito desperdício na área de saúde, muito desperdício. E a gente precisa fazer isso em conjunto. O paciente faz um tratamento numa clínica, faz um tratamento no consultório, vai num hospital, muda de cidade, a gente tem que integrar os dados dos pacientes. E eu acho que a navegação e soluções como a gente tem da Nilo, isso ajudam a integrar o dado e ter uma previsibilidade e um cuidado planejado, né? A gente está falando de doença aqui, mas eu tenho que alertar, né? O melhor lugar para tratar um infarto não é dentro da emergência, é tratar lá com a nutricionista, com o educador físico, é projetar na vida da pessoa antes dela precisar. Quando ela precisar aquilo para o infarto, a gente está vivendo uma epidemia de pacientes com obesidade. A gente tem dados populacionais que a gente vai chegar até 2040 no Brasil com mais da metade da população obesa. Então, e aí não adianta eu ficar usando um monte de medicamentos, na ciência a gente avança muito, só que o medicamento é para te inibir o teu apetite por um período. Tu vai ter que mudar a tua postura, a tua conduta. E para isso a gente precisa de equipe multidisciplinar, esse trabalho integrado dentro da prevenção. Então, o ecossistema de saúde é isso. O Divina é uma plataforma, vai se plugar nesse ecossistema, mas para gerar valor em saúde, e atendendo as condições de doença que a gente vai atendendo dentro da nossa especificidade. Mas se a gente não trouxer o paciente para entender o que está acontecendo e a tecnologia nos ajuda com isso, a gente vai ter muita ineficiência isso de todas as partes, do paciente, a operadora, ao hospital, né? A fonte de pagamento. Dessa mudança ele ser o agente da sua saúde, né? Não o paciente, mas um agente da sua saúde. Tem uma pergunta aqui do Kaique aqui no chat, que é interessante, porque a gente acabou dando uma lupa na parte do idoso, já vou para outro extremo logo, que também é um outro projeto que a gente está discutindo, que a gente já está implementando.
Mas ele falou a questão do engajamento, né, de acompanhar os idosos, e sempre tive essa mística de tipo, ai, mas o idoso não vai ser engajado no digital, tudo. E quando eu fico pensando assim, que minha mãe já está com 65 e ela é a maior fonte de spam minha no WhatsApp, eu acho que essa não é uma verdade atual. Mas eu queria saber de você um pouquinho, o que você pensa sobre isso, essa pergunta, né? Como engajar e manter ativo o idoso e os familiares em torno desse processo. Olha, de engajamento em tecnologia, eu posso te dizer hoje que os meus pacientes idosos, eles são completamente engajados mais do que eu. Meu pai tem 80 anos, ele conhece as ferramentas de IA melhor do que eu, ele me atualiza, né? Então, assim, porque muitos têm até tempo, disponibilidade e muitas ferramentas, porque um dos fatores ao longo do envelhecimento é, inclusive, isolamento social. Então, eu tenho hoje a capacidade de fazer reunião de família, se encontrar, falar com amigos. Eu falo e a gente se conecta com pessoas de todos os cantos, né? Eu tenho familiares no interior, a gente não havia essa possibilidade. Eu faço chamada de vídeo sem custo, enfim, isso é uma coisa que revolucionou o cuidado, tá? A gente vem tendo inclusive soluções aonde a gente já tem agentes trabalhando inclusive no relacionamento, né, fazendo processos de conversa, dependendo do paciente, se tu largar ele bem instrumentalizado junto de um chat GPT, ele fica conversando mais do que ele conversa com amigos, né? Então, tudo isso é uma agenda que a gente ainda não sabe lidar, mas que o idoso está engajado, tá. Você já está dando spoiler do que está vindo aí para a Rede Vina, os nossos agentes aí, Danilo. A gente precisa utilizar agentes, os agentes vão transformar a vida e vão funcionar. O hospital é uma célula viva, a gente funciona 7/24. Eu tenho que orientar o paciente e criar o formato ao longo do tempo. O Kaique estava comentando, claro, a gente estava falando de questões de idosos, mas o Divino aqui, ele é reconhecido no estado, a gente tem um hospital, completou 56 anos, como uma maternidade de excelência, que a gente tem uma maternidade de alta complexidade, ela foi forjada junto com o projeto das Irmãs da Divina Providência, quando vieram para o Brasil, e essa maternidade aqui a gente tem hoje um impacto tremendo, né? Por quê? Porque além de a gente ter um volume grande, ter todo um desenho de como a gente atende esse paciente privado, o hospital é 100% privado, aqui convênios, a gente está buscando novos horizontes, isto é, o projeto que o Daniel estava comentando aqui, da Divina Maternidade, é o quê? Eu vou ter que ter um ambiente em que eu vou ter toda a vida e a jornada dessa cliente. Na hora que ela tem o beta-HCG positivo, lá, ela descobriu que ela está grávida, eu tenho que ter um agente que vai me dizer assim, opa, olha só, a Maria está grávida. Como é que eu vou mandar uma mensagem para ela? Daqui uma semana eu vou explicar para ela que ela tem que se cuidar em relação à nutrição dela. Quais são os exames pré-natal que ela vai precisar fazer ao longo do tempo? Quando que ela tem que procurar um obstetra? E aí eu vou, com tecnologia, fornecendo informações. Lembra do letramento? A gente tem que ensinar as pessoas. As pessoas não nascem sabendo. Então eu tenho que ensinar a mãe, eu tenho que falar com o pai, como é que funciona isso. Os hospitais têm muito aquela cultura lá do formato de fazer um curso de gestantes lá para os pais e mães. Gente, o curso de gestante nasce na hora que a mulher lá está com beta-HCG positivo. E aí a tecnologia pode trazer uma curadoria correta, um conteúdo correto, e entra na questão do omnichannel. Ele vira tanto um material de comunicação, de relacionamento com a minha cliente, como a capacidade dela me perguntar. Eu vou ter um enfermeiro obstetra dando suporte, um médico de referência obstetra para ela, e eu vou tendo um relacionamento até o momento do parto. E aí isso tudo navegado dentro de uma plataforma que eu tenha a segurança do dado ali dentro, inclusive no pós eu possa oferecer serviços, né? Quem tem filho pequeno, né, quem já vivenciou isso, sabe o perrengue que são os primeiros dias. Pô, mas espera um pouquinho, estou com dificuldade no aleitamento, será que eu posso uma videochamada com o enfermeiro para poder me dar um suporte? Ah, eu preciso ter um cuidado com fisioterapia depois em casa, ou com o pediatra, porque eu estou na dúvida se eu posso deixar a criança dormindo sozinha, a partir de que dia dentro do quarto. Então, esses cuidados, e aí eu vou para o momento que eu saí lá do cuidado paliativo, no momento de terminalidade da vida, né? Mas eu estou vindo para o nascimento, né? E aprendendo um pouco com solução do cliente, colocar o paciente no centro do cuidado, é isso. É pensar, dentro de modelos de negócio, a gente fala de LTV, né? Essa jornada da vida da pessoa. Eu preciso entender desde quando ela vai nascer até o momento que ela vai estar como um idoso, doente crônico, e eu vou abastecendo ela de informações e eu vou cuidando dela ao longo da vida, para que ela possa evoluir com um envelhecimento saudável. A grande virada do nosso sistema de saúde vai ser quando?
quando a gente começar a cuidar das pessoas para ter um envelhecimento saudável. O custo de saúde não para no SUS, não para no privado, não para em lugar nenhum. Se a gente simplesmente ficar envelhecendo, não se cuidando, as drogas, elas vão trazer soluções, os medicamentos de supressão, eles não vão conseguir atuar em toda a necessidade se a gente não fizer prevenção primária, o nosso cuidado. E aí vai ter profissionais que podem, ao longo de toda essa vida dele, entregar valores, desde o projeto como a gente está fazendo agora da Divina Maternidade, como esse projeto de navegação, até uma situação ao longo da vida. E aí, quando a pessoa tiver o cuidado, inclusive, que se chama luto, após a pessoa vai morrer, ninguém é eterno. E se ela morrer com cuidado, com todo o ambiente da família, do jeito que ela escolheu, no formato que ela escolheu, pode ser inclusive em casa, com cuidado do time em casa com aquela pessoa, mas se isso acontecer, a gente tem que cuidar, inclusive, dos familiares. E aí esse ciclo, Daniel, nasce, porque é o ciclo da vida aqui, onde eu vou tendo um bom relacionamento, através a gente já mede aqui NPS desde 2016 no hospital, a gente tem um NPS de excelência aqui no hospital, a gente vem desde 2018 aqui com um NPS global do hospital acima de 80%, 83%, 84%, e isso traz o quê? Traz uma realização de quem passou pelo cuidado aqui dentro do cuidado que nós temos, desse cuidado amoroso à vida da pessoa em qualquer etapa da vida dela, entregando até para os familiares, depois de uma situação como essa, entendendo assim, olha, o filho também pode vir, como é que a gente vai ter esse cuidado ao longo de toda essa vida. Esse ponto aí foi interessante que no encontro coletivo com você e Dr. William, né, Dr. William, um abraço para ele também, uma pessoa singular também, como você, da Rede Divina. E ele falando, né, a gente conversando ali sobre essa questão de, tipo, eu quero acompanhar a jornada da vida inteira, eu tenho todo o aparato aqui para acompanhar. E aí me veio uma lembrança, você falando sobre pai novo, eu sou pai novo, meu Léo vai completar 3 anos aqui. E assim, ao longo da minha experiência dessa maternidade, eu vi claramente que, tipo, eles não estavam nem aí de me fidelizar, zero. Tem vários serviços, várias coisas, nada de me fidelizar. E depois que eu saí da maternidade, menos ainda. Eu acho que assim, hoje você vê claramente que os processos estão evoluindo e eu sou só um no meio de um monte de parto, né, de nascimentos que teve lá na maternidade. Mas ao sair de lá, eu tive uma recomendação, tipo, umas 5 pessoas que estavam grávidas falaram, e aí, como é que foi? É sempre assim, né? Aí eu saio, aí você tem um amigo que faz a recomendação. Eu falei, olha, todas as respostas foram, eu não sei, assim, em termos de maternidade e protocolos, acho que tem muitas iguais, mas em termos de fidelização, zero. Tipo, nem meu filho recebeu mensagem para ir lá tomar vacina ou nada, saiu com um papelzinho na mão e falou, agora segue a sua vida daí. E esse ponto de ausência de continuidade, eu acho que pensando nessa lógica hoje, que cada vez mais o hospital é um modelo, o sistema de saúde brasileiro é um modelo hospitalocêntrico, e cada vez menos eu tenho pediatras, geriátricas, e gente para acompanhar, as pessoas vão buscar o hospital como referência, centros de excelência. Como é que hoje vocês estão estruturando ou pensando essa lógica de não só ser aquele local onde eu faço ali o cuidado agudo, mas o que eu tenho que ter um centro de excelência para acompanhamento de vida? Como é que isso está sendo trabalhado? A gente precisa ter o hábito de fazer o tema de casa, né? Então, a atenção primária em saúde é a base do cuidado. 80% do cuidado de saúde tem que ser feito no nível primário, no consultório, e não no nível terciário, hospitalar e de alta complexidade. Né? A gente tem que ter o sistema desenhado para isso. O Divina, ele não nasceu assim, nasceu como um hospital, ao longo do tempo evoluiu e recentemente a gente começou uma iniciativa de atenção primária em saúde, inclusive para os nossos colaboradores, né? Então, a gente tem que saber cuidar aqui, a gente tem um projeto como que a gente chama de cuidar de quem cuida, né? A gente vai ter que atuar com esses nossos colaboradores e entregar para eles essa previsibilidade, essa navegação. Estratificar risco, quem tem pressão alta, quem tem sobrepeso, e cuidar essas pessoas antes delas pararem dentro do hospital. Então, primeira grande questão, isso tem que estar na estratégia do hospital. A gente tem que deixar isso, a gente tem que declarar isso, que o hospital vai atuar em plataforma, uma plataforma vai ser hospitalar, uma parte da plataforma vai atuar ambulatorial, para que a gente possa ter essa jornada do paciente. Se o hospital ficar simplesmente olhando para a porta para dentro, buscando um procedimento de alta complexidade ou isso,
ele não vai viver disso, ele vai ter que cuidar, e o nosso propósito aqui como uma instituição filantrópica é trazer o impacto social que a gente vai ter para essa população. Então a gente não vai discutir se a gente vai manter ou não a maternidade, alguns outros serviços já, tem um ticket menor, nós vamos ter que buscar um formato de se parar de pé. As pessoas precisam ter sustentabilidade, mas a gente tem que gerar valor. E o interessante é que os profissionais de saúde, sistematicamente, eles são donos da verdade. Então, eles assumem que eles sabem o que o paciente precisa. Ele é muito paternalista. Eu te digo, faça isso. Eu te prescrevo o que tu tem que fazer. Eu não te explico o que tu tem que fazer. Né? Isso é um pouco da diferença do geriatra. O geriatra tem que sentar e escutar o paciente. Escutativo. Ele tem que saber o que ele precisa. Né? E aí, isso vai ter em vários pontos, e a gente vai ter que modelar o nosso cuidado e as nossas unidades de saúde desse formato. Eu vou te dar um exemplo aqui na emergência, né? A gente tem um projeto, já tem um pouco mais de 2 anos, que a gente entendeu o que o paciente precisava dentro da emergência. O paciente chegava lá dentro, imagina, tu chega lá com a tua esposa, chega lá com o teu pai, tu leva uma pessoa, a pessoa entra no lugar, alguém diz assim, ó, fica calmo que tá tudo bem, e a pessoa entra e tu não tem mais nenhuma informação. A gente criou um formato de um app, que a pessoa tem o QR Code dela, o paciente com a pulseira, o familiar escaneia, e ele tem um aplicativo de emergência. Porque eu tenho esse paciente chipado em todos os pontos, ele tem uma pulseira. Se ele foi fazer um exame, eu sei onde ele está, ele foi para a sala de medicamento, ele está guardando isso, tu pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a pessoa. Então, mas isso não foi porque a gente teve uma visão brilhante, a gente foi escutar os pacientes, e eles colocaram, pai, eu queria saber sobre isso. Então, a gente tem que desenhar a jornada, Daniel, a partir da necessidade da pessoa. E se a gente olhar para um pai lá que entrou, entrou porque precisava, entrou o binômio, mãe e bebê, vai sair uma mãe e bebê do outro lado, se eu entender que o meu papel é só fazer o parto, eu acho que é muito frágil. Eu acho que o valor aqui está, além do que nossos profissionais se propuseram, fazendo toda a sua formação e todo o seu propósito de cuidado à vida, a gente precisa entender a necessidade que aquelas pessoas têm. E as necessidades, elas não podem ficar declaradas numa visão e missão. Eu vou ter que ir para o projeto, eu vou ter que executar aquilo, estabelecer um programa. Então, esse grande desafio com todas as questões de LGPD, proteção de dados e toda a transição de cuidado vamos empoderar os pacientes. Empoderar os pacientes traz ele para o centro e faz ele participar do cuidado. O paciente tem que saber o que está acontecendo durante a internação dele. Ele tem que saber, olha, eu internei por isso, olha, vai acontecer isso. Meu plano terapêutico. O que é meu plano terapêutico? Olha, hoje nós temos previsto isso, se acontecer isso, amanhã nós vamos ter aula. Eu tenho que ter isso combinado. E aí, se eu não tenho a família junto, desde lá do bebê até o idoso, isso não vai acontecer de forma potente. A previsibilidade, o planejamento só se faz com times treinados. E o que a gente vem percebendo agora além de times treinados, nós vamos ter que ir para um outro nível de entrega, que é uma entrega digital. Né? Hoje, tu não aceita, tem uma situação que eu vou ligar para um restaurante e vou pedir uma entrega, não sei onde é que está, como funciona. Né? Um avião, preciso saber qual é a previsão. Então, a gente tem uma série de serviços e a saúde, ela usa muito um capuz do tipo, nós sabemos o que fazemos e está tudo certo. Não. Se a gente continuar entendendo que a saúde é feita pelo hospital, pelo médico, pelo enfermeiro e pelo time assistencial, a gente não vai mudar o cenário de saúde. A saúde vai acontecer quando a gente sentar todo mundo junto. E aí a gente vai ter que chamar principalmente o paciente para dizer assim, tu és o elo vital para que isso aconteça. E aí, como é que a gente empodera esse paciente? Aqui a gente entende que é da forma, inclusive, digital. Né? Vou ter um paciente que vai querer ligar, conversar. Eu estava conversando com a nossa enfermeira navegadora hoje dos dados que a gente está navegando os pacientes. Tem pacientes que eles querem fazer o contato, sim, marca a consulta. A gente tem um agente lá, que é um agente que se chama Berta, que é uma irmã aqui, fundadora. Esse agente está no site, marca a consulta, marca o exame no mesmo dia, faz tudo isso. Mas ele disse, mas eu gosto de conversar com a recepcionista fulana, manda um abraço. Tá tudo bem. Então a gente recebe esses feedbacks para a equipe, via plataforma, via telefone. Eu vou ter que entender como faz sentido para o cliente. Para o paciente idoso, o digital faz muito sentido. Mas vai ter gente que gosta do telefone e também tá tudo bem, né? Essa é a ideia. Eu, assim, estou muito impressionado, e não é à toa que a evolução da nossa conversa foi tão rápida para o que a gente está construindo hoje, né? Hoje a gente tem 3 frentes com vocês já estabelecidas e outras vindo, né? O Dr. Maurício é uma fábrica de ideias, gente, isso aqui é impressionante.
Estamos lá com a linha da 60+, né, da longevidade, já olhando a certificação, a linha da materno e o acompanhamento das APS para o corporativo e tudo mais. Mas vamos falar uma visão de futuro. Como agora a gente está chegando aqui na etapa final, e muita gente está querendo pegar um feedback, uma visão de grandes líderes como você. Como é que você projeta hoje, né, as iniciativas? O que você projeta em termos de estratégia para que essa transformação digital acabe escalando mais? O que você vê hoje dentro do cenário da rede, da plataforma Divina Providência, alternativas muito claras para navegação e para melhorias? Assim, olhando para o futuro, a gente tende, em área de inovação, a gente projeta futuro muito com cenários muito curtos, por causa de todas as questões que a gente tem de incorporação de tecnologia e todo o processo de inovação. A área de saúde é diferente, a gente consegue olhar para futuros um pouco mais longínquos, olhar ideias de 3, 5 até 10 anos. O cuidado vai continuar com pessoas, não há dúvida nenhuma, a gente tem clareza disso. Muitas pessoas questionam nesse mundo agora de IAs, enfim, se os profissionais de saúde serão suplementados, serão substituídos. Não, o profissional de saúde vai ser substituído pelo profissional de saúde que usar a inteligência artificial, isso é claro, né? Então, a gente tem hoje que buscar um ferramental para que possa gerar mais valor ao paciente. É esse o grande cenário. E as instituições, elas têm que se remodelar para isso. Então, nós temos que entender, e a gente olha para o futuro aqui dentro da rede, entendendo que a rede ela vai ser um serviço de saúde. Mas como assim? Um serviço, inclusive, vamos lá, de assinatura, de entrega, de cuidado. As pessoas elas querem buscar segurança em saúde, elas querem buscar orientações no momento que ela tenha dúvida, porque se eu entregar qualquer plataforma de Google para a pessoa procurar uma informação em saúde, a curadoria daquilo ali é muito insegura. Então, o que eu entendo, Daniel, assim, olhando para o futuro a gente vai olhar instituições que fazem de verdade o cuidado, tem profissionais que entendem que essas instituições são instituições sérias, organizam esse cuidado como um todo e saem de dentro dos seus castelos, no sentido de ir ao encontro do paciente. Esse é o grande pulo do gato. O que nós estamos vendo já em alguns sistemas de saúde é essa mobilização do paciente sair de dentro do hospital e ir para o ambiente da casa dele, no ambiente onde ele vive a maior parte do tempo. Então, as instituições de saúde, eu enxergo como o modelo do sistema hospitalocêntrico falido. Se a gente tiver que jogar todos os pacientes para dentro dos hospitais, não haverão hospitais suficientes para o envelhecimento populacional que a gente tem. O hospital tem que fazer um trabalho de se conectar nesse ambiente, nesse ecossistema. E aí, quando a gente fala em conexão, a gente está falando de tecnologia. A tecnologia está dentro da mão do paciente. Se isso vai ser num smart watch, se isso vai ser num óculos... Hoje no WhatsApp, tá bom. Já tá. Tá bem, né? Mas a gente já tem hoje tecnologias dentro de óculos para poder fazer isso. Eu tenho que ter a capacidade de auxiliar as pessoas, sejam nas suas necessidades, repito, de doença, mas principalmente de saúde. E o futuro que a gente está vendo é esse movimento de saídas dos muros e conexão. E o legal disso é que não é uma competição que vá atuar o hospital A contra o B, a clínica C. Não, é esse ecossistema. E a gente vai ter que atuar, por exemplo, hoje a gente em rede a gente faz isso, a gente consegue dar suporte para hospitais que estão a 800 km de distância aqui. A gente vai ter que usar a tecnologia para transfundir cuidado. As discussões de round, de casos específicos, a gente não vai ter especialista para atuar em todos os cantos e rincões do Brasil. Então, a ideia que a gente possa fazer é o quê? Usar a tecnologia para selecionar os pacientes, a tecnologia nos ajudar nesse trabalho manual que a equipe tenha que fazer, de contar dados, juntar informações. A tecnologia tem que vir para auxiliar. Auxiliar o quê? Para que a gente possa ter mais tempo do time dedicado ao paciente e ela me ajude nessa curadoria dos dados. Isso vá para o paciente, vá para a operadora, vá para todos os elos ligantes que estão forjados para o cuidado ao paciente. Esse é o grande desafio. É como nós vamos chegar nesse futuro
né, onde a gente vai ter serviços de saúde ao longo de toda uma vida de cuidado desse paciente, e é onde ele vai ter o seu dado, o seu prontuário sendo seu, e ele podendo ter a garantia de que ele possa sair de uma cidade para outra e ter um mínimo de cuidado e uma interligação desses dados de saúde, né? Então eu entendo muito que a saúde ela vai passar por uma revolução completa. Hoje, as pessoas não têm ideia de como funcionam, assim, a maior parte das pessoas que não trabalham em hospitais, os hospitais têm mais de 100 sistemas, entre softwares, plataformas, enfim. Isso tudo parece desconectado, a gente não consegue juntar no único data lake, para que a gente possa tratar isso de uma forma mais rápida, segura, de fatores preditivos, até para dizer assim, ó, você, nessa idade, com isso e com isso, pelo teu smartwatch que está te informando isso, tu tem um risco muito grande de acontecer isso em tantos dias. Faça alguma coisa. E a gente possa ter, não um hospital tão reativo, mas um hospital mais proativo para dizer assim, ó, Daniel, cuida que está acontecendo uma coisa com a tua pressão. Eu preciso que tu venha aqui que a gente vai ter que conversar contigo. E aí aumenta o acompanhamento, aumenta a recorrência, né, pertinente, naquele uso pertinente do sistema que todo mundo fala. Muito bom. E pensando num cliente, aí eu queria te deixar aberto 2 perguntas. A primeira, vocês foram pioneiros, estão sendo pioneiros, não é à toa que essa série chama Neil Pioneers, em termos de tomar a decisão de mover, né, sair desse status quo e tentar inovar e transformar de forma digital o seu serviço, levar os serviços a quem precisa fora das 4 paredes. Mas tem muita gente ainda que está insegura, que está com dúvidas e tudo mais. E tem até projetos semelhantes, mas não tomaram a decisão ainda. A minha pergunta primeira é: o que essa pessoa precisa refletir? Quais os pontos principais que ela precisa se atentar para tomar uma decisão dessa? E a segunda é entender o que, baseado nessas decisões, o que te levaram, né, o que levaram vocês a escolher a Nilo como um parceiro. Vamos lá, né? Inovação, a gente pode ficar mais uma noite aqui discutindo sobre por que de inovar, né? Se a gente continuar fazendo mais do mesmo, o sistema não para de pé. Os pacientes não vão ter cuidado, a gente não vai avançar e a saúde evoluiu muito a partir de grandes inovadores, né? Só que ao longo da nossa série, aqui nos últimos 100 anos, a inovação ela ficou muito dentro de próprias tecnologias de medicamentos, de processos cirúrgicos, de questões que envolvem um ecossistema de cuidados desse processo de geração de saúde. Mas a revolução que a gente está vendo agora é a revolução do paciente ter acesso à informação. Daniel, os pacientes estão chegando no consultório, ele quer a segunda opinião, porque ele já tem a primeira opinião, né? Que ele falou lá com o ChatGPT, falou com o Google, ele já vem com uma troca de informações. O profissional não sabe fazer isso. Se ele entender que ele vai brigar com esse sistema, ele tem que sentar do lado do paciente. Ele não tem que sentar do outro lado da mesa. Ele tem que sentar do lado da mesa, não é uma coisa para ter paciente. O paciente tem que estar junto. Então, esse é a minha mensagem que eu passo assim, ó. Quem não buscou o caminho de se conectar além dos seus muros, esse processo tu vai te isolar. É que nem uma pessoa que não tem conexão com a internet. Ela vai se isolar das notícias, da evolução. E aí eu te digo, porque eu gosto sempre daquele exemplo do Henry Ford, né? O Henry Ford, quando fez os seus carros lá, quer dizer, estava querendo fazer o carro, ele pensou, talvez nós vamos ter que fazer, não vamos fazer carros, vamos fazer cavalos mais rápidos, porque as pessoas querem andar mais rápido que os cavalos. Não é por aí, nós temos que pensar numa coisa que talvez as pessoas não saibam disso. E aí eu não vou trazer discussões de tecnologia, de plataformas digitais, de Waze, Uber, enfim, uma série de soluções novas que a gente tem, porque a capacidade de mover as pessoas é pela necessidade. Os pacientes estão precisando de ajuda, só que eles não sabem o que eles querem. A gente tem que ser o curador disso. Então, não é fácil implantar um processo de conexão. A gente mexe em muitos feudos, o meu, o teu, o dele. A gente tem que olhar em conjunto. Tem muitas oportunidades. E eu brinco aqui, falo com o pessoal, o mato é alto, dá para fazer muita coisa ainda, né? Então, a gente tem uma regulação do sistema, mas se a gente sempre tiver o paciente no centro e entender o que é melhor para o paciente, nós vamos batalhar por isso, nós vamos fazer uma curva de entrada. Nós já fizemos isso lá no passado, a gente usou o WhatsApp para comunicação, enfim, e as plataformas não seguras, inclusive, né, no sentido do dado do paciente. A gente sabe de todas as questões, vocês conhecem muito essa questão de segurança de dados. Esse é um enorme desafio, mas não comecem fazendo tudo.
Aqui a gente começou com o projeto do 60 mais, avançando com a maternidade, o projeto Maternidade Dia, que a gestante pode vir, ter uma série de cuidados e sendo navegada ambulatorialmente, mas a gente precisa buscar soluções novas, e a gente tem populações muito mal cuidadas, pacientes com doenças crônicas, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com necessidades de cuidado em valvulopatias. A gente tem muitos nichos de cuidados de pessoas que passam a vida inteira batendo e se debatendo contra o sistema, porque não tem uma curadoria e não tem um processo linear do cuidado. E aí entram plataformas digitais, inclusive, nesse sentido. Então, a minha sugestão que eu dou para quem ainda está naquele momento, assim, fora da piscina, e tá o pessoal dizendo, vem que tá quentinho, sabe? É assim, ó, não te preocupa. Se tu não for para dentro da piscina, vai vir um maremoto e vai te empurrar. Tu seja não só pioneiro, porque, na verdade, quem não está hoje conectado e fazendo essa gestão, essa navegação, já não é mais pioneiro. Né? Já saiu desse cenário e vai ter muita dificuldade lá na frente de entregar valor para o seu paciente. O paciente exige mais, e isso é muito bom, porque a gente vai fazer melhor cada vez mais. Para quando, Daniel, tu precisar ter o teu próximo filho, quando eu tiver mais velhinho, precisar meu cuidado paliativo, eu possa me conectar dessa forma com todo o ecossistema, tá? A única coisa que não vai acontecer é o próximo filho. Esse não está previsionado. Mas, obrigado, assim, só o detalhe, eu queria que a segunda pergunta, que é de por que Anilo, como é que foi esse? Achei um processo muito curioso, mais meu aqui, de entender o que levaram os clientes a nos escolher, qual foi a motivação dele. Daniel, assim, eu gosto muito de atividades de inovação e buscar muito parcerias com as startups. Observação, eu tenho convicção que o que vai mudar a roda do eixo não são os grandes enterprises, não são as enormes instituições acasteladas, porque elas, o cruzeiro, o grande navio, ele tem que manter o seu formato, porque ele já tem seus acionistas, seus formatos, enfim. Quem vai fazer a transformação dentro da área de saúde, eu tenho convicção plena que são as startups. A gente está vendo isso, por exemplo, na área de operadores de saúde. Quem está movendo isso são os operadores que estão entrando já nativas digitais. Então, a lógica para esse modelo é buscar, como eu te digo hoje, como hospital, eu busco me conectar com as startups. O grande problema é que os hospitais não sabem também, que nem o paciente, ele não sabe dizer o que ele quer. Então, muitas vezes a startup ela começa no jeito e vem para um lado e ela não consegue entender a necessidade do cliente. Então, já temos visto uma série de startups que a gente foi buscar essas soluções de navegação. A Nilo foi a startup que nos escutou, e a gente já viu, a gente já tinha cases, já tinha um track record da própria Nilo com outros players, que aí não só nos deu uma segurança, porque não era um projeto assim que a gente ia começar do zero, a gente já teve projetos que a gente incubou startups aqui e desenvolveu e gastou muito tempo, gastou muitos recursos e o projeto não parou de pé. Então, a Nilo já tinha esse track record como startup, crescendo, e além disso, a gente tinha uma solução que atendia melhor a nossa necessidade. Então, essa solução, longe de ser plug and play, né? Mas a gente senta lá e diz assim, vamos sentar, vamos conversar? E aí é uma coisa bacana, né, que eu tenho que dizer para ti, para todo o teu time, assim, o time de vocês é um time de excelência, né? O Divina aqui é um hospital de excelência, a gente gosta de se plugar com quem entrega excelência. Então, esse cuidado de vocês e a gente sentar e estar pensando em novas soluções, e daí eu sou uma pessoa que trabalha em 330 volts, então eu sempre estou cheio de ideias e vocês sempre estão colhendo as ideias e a gente começa a prototipar e isso é muito bacana. Ter uma empresa que saia do trivial e pensa assim, qual é a necessidade do cliente? Qual é a necessidade do paciente de vocês e a gente senta em conjunto. Então é por isso que a gente está com vocês, né? E queria te agradecer muito, assim, eu poderia ficar aqui mais, mas eu vou ter que encerrar e só vou pedir a sua consideração final para todo mundo que está nos ouvindo e com essa a gente termina mais um dos melhores bate-papos, com certeza, aqui do Nilo Pioneers. Daniel, agradecer, né? Gratidão para estar com até a parceria de vocês, eu acho que isso é um momento que a gente sempre tem que reconhecer, né? A gente batalha muito, às vezes a gente não celebra algumas coisas, né? E a gente já está podendo celebrar com esforço aí, entregas para os nossos clientes, um processo de navegação que tem muito a crescer, né? E reforço para todos, né? Vamos buscar sempre melhorar, e eu acho que as parcerias são para isso. Então, a mensagem final para as pessoas é busquem se conectar.
o ecossistema, o Brasil tem muitas oportunidades, tem muitas empresas aqui punjantes, muitas health techs, então sair da zona de conforto é a necessidade para a gente fazer uma saúde melhor para os pacientes e fazer com que o custo disso pare de pé, para virar um ecossistema onde as pessoas não tenham reajustes de convênios gigantescos, os hospitais consigam crescer e investir, e principalmente tudo isso dentro de um elo de geração de valor. E geração de valor a gente faz escutando o paciente, não pensando simplesmente o que é melhor para A ou para B dentro da minha instituição. Maurício, obrigado e nos falamos em breve. Um grande beijo Abraço a todos, pessoal. Até mais, boa noite.